E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos do corpo de reconhecimento. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar ao quinto, sexto e sétimo episódio da primeira temporada de Attack on Titan, episódios que formam o arco A Batalha do Distrito de Throstle. O que eu imagino que esse distrito seja exatamente aquele que o nosso querido grupo de corpo de reconhecimento estava ali se habituando, estava entendendo quem é que tinha entrado para aquela área junto com o Eren, e que, enfim, do nada surgiu o Titã, aquele colosso, novamente depois de 5 anos, e prometeu um grande embate onde o Eren busca a vingança pela sua mãe. Então o pau vai torar e eu tô muito ansioso para ver como é que isso vai se degringolar. A gente começa pela abertura. É ela mesmo, é ela, Mikasa. Pô, é legal que aparecem umas páginas de mangá, né? Nossa, achei que ele tava voando. É só a mão dele mesmo. Mano do céu. Ele foi direto. Falar com ele. Nossa, mano. Esse não tem medo do perigo. Muito lento. Peguei. Ué, que isso? Oxi! Eu errei. Ele sumiu? Eren, você conseguiu pegar aquele titã? Que safados! Não. Quebraram a muralha. A gente tem que consertar antes que os titãs entrem de novo. É, né, os menores. A operação Titã Colossal já está... Pô, mano, safados. O episódio começou e eu achei que o pai ia torar. Não vai se repetir. A humanidade não vai se entregar para os titãs de novo. Nossa. Junte as suas tropas imediatamente e defenda o meu território! Com eles, ele não vai precisar pegar leve. Oh! Agora já chega. Caraca. Vivaldi, espero que... Que a punição para quem desertar é a morte! Preparem-se para... Você vai sobreviver hoje e vai pro interior amanhã. Gente, que temos por lá. Mas, senhor! Ei! Que Para de isso? frescura, Mikasa! Uma cabeçada. Não vai dar chilique igual o resto. A humanidade pode acabar. Eu não vou. Mano, nessas horas eu tenho vontade de dar um tapão na cabeça do Eren, mano. Não posso morrer agora. O ferido nessa área. É por isso que temos essas espadas. Por isso que ele já foi ali. Cortam carne. Um golpe certeiro no ponto fraco do titã com elas. De reconhecimento. Eu falei corpo, né? Divisão. Parça, essa parada aí é muito legal, tá? Pô, esse bagulho aí com gás e os caramba 4 é muito da hora. Imagina isso aí no videogame, mano. Nossa, deve ser muito louco. Você solta as cordas assim, você balança pra lá e pra cá. Otimista. Mas assim também é demais. Um titã diferente! Capriola! Nossa, eu pensei que esses novos aí iriam morrer, esses novos personagens. Mas, caraca. Que da hora. Que isso, que isso? Caraca, mano! Por que eu tô aqui parado assistindo? Eren! 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 E tem muito mais coisa do que o sal.
Tem fogo líquido, terra de gelo. Nossa, mano. Nossa, mano, que isso? A morrer aqui. Caraca, o dentão ali. Foi você. Nem fudendo. Nem a... Não. 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 Eles não mataram o protagonista, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Nem a pau, mano. Não, vai. Próximo. Eu vi morder o braço, mordeu a perna. Mas não é possível. Não, me desculpa. Caguei. Ei! Ei! O que aconteceu, Armin? Aguenta aí! Cadê sua equipe? Equipe? Ah, céus, fica calmo. Não Por que você acredito. tá sozinho? Não acredito. Caramba, você tá todo molhado. O que foi que aconteceu? Ei, fica calmo, Armin! Merda! Cadê todo mundo? Tá todo mundo muito assustado aqui. Vários dos nossos amigos estão morrendo. Mas eu não consigo mais. Nossa, aquele casal do anterior. Hannah, você não tá entendendo, Hannah. Nossa, nossa. Que bizarro, mano. Que merda, por que é que ele tá... Se continuar assim... Só aí. Deixa eu mostrar aqui quem é que não pode com ele, caralho. Toma. Psh, sai daí, cara. Sempre acreditei. Sempre soube. Eu nunca vi os mortos falarem. Inspirou a garotinha, hein, filho. Bom, que tal você perguntar pro seu pai? Me conta, papai. Ah, mas é que o papai também não sabe. Ah, já sei. O Dr. Jäger... Senhor Ackerman, é o Dr. Jäger. Oi de casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Papai, Harry! Todos os outros orientais já morreram. Então ela deve valer muito. Nossa, eles fizeram uma brincadeira de cena safada, mano. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, te puxar e nós vai dar um abraço. O lobo mal vive por aí, sabia? Caramba, mano. Mas você não precisa se preocupar. Nossa. Agora você morre, seu bosta! Pô, o moleque é porreta desde pequeno, mano. O que foi isso?
Volta já aqui, moleque! Ainda fechou a porta pra dar um medo. Morre! Caraca, o Eren fez tudo sozinho, mano. Morre! O pai dele nem ajudou. Você merece! Nossa, é um momento traumático, mano, pros dois. Sacou? Eu podia fazer qualquer coisa. Lute. Nossa, sério. Lute. Caraca, mano. Eu me livrei de animais perigosos que por acaso tinham cara de seres humanos. É isso aí. Eles já estariam bem longe. Pô, mano. O cachecol que ela usa é o cachecol dele. Eu conto ou vocês contam? Se bem que vocês já sabem, né? Teria que contar pra mim. Pô, cara, que pesado, mano. Verdadeira protagonista, então, seria ela? A música tá mais triste dessa vez, né? Os sobreviventes construíram 3 muralhas. Pô, mano, ele continua na abertura, mano. Vocês serão punidos por traição! Gente, esse cara não parece o pai da Alicent, do House of the Dragon? Igualzinho, mano. A barba, tudo. Falei, pô, será que em inglês? Aquelas. Por que nenhum deles está subindo a muralha? A voz dele é do cara? Com certeza ouviram um sinal pra gente voltar. E daí? De que isso vai adiantar? O gás que a gente ainda tem vai acabar. E quando não puder mais correr, aí já era. Tá certo. E não é que você tá sendo inteligente, Connie? Bom, não é como se eu não esperasse por isso. Mas, pelo que estamos morrendo? Armin, Bora, carai! Mas que decepção. A Sasha tava uma animada aí. Agora, você acha mesmo que isso ia motivar a gente? Eu nunca achei que ouviria isso dele. É isso. Eu sabia que ele podia falar isso. venham! Covardes! Bananas! Molengas! É, pô, Sasha aí. Droga. Eles têm razão, vamos! Vamos para o QG antes que acabe o gás! Cara, Mikasa é incrível. Ela consegue ir tão rápido. É só uma questão de tempo. Até que ela... Já? Caraca, batida. Diagrama de equipamento de combustão 3D. Unidade especial de equipamento, loja dos cabos. Tem 2 eixos de rotação independentes. Uma caixa preta, um segredo guardado a 7 chaves pelos engenheiros. Contém gás comprimido. Que merda! É só tocar o pescoço, parça! Isso não aconteceria. Pô, eu tô sonhando com o Eren gritando na barriga. O rasgando? Porra! Você tem que lutar! Me desculpa, Eren. Eu não vou mais desistir.
Pô, Armin, você tá demorando demais, hein? Aquele titã é... Tá, fuck. Nossa, já arrebentou assim. Pô, que apelão, hein? Ele matou o outro. Eu... Pronto. Foi igual o Eren. O dispositivo de manobra ainda funciona. E te dei as minhas espadas. Eu não vou te deixar aqui. Estou refletindo. Nossa, ela cercada pela faca que matou o pai dela, né? Os pais. Tava com uma faca que ela cravou nas costas do cara. O negócio do Eren ao redor dela. Caraca, mano! Eu estou chocado. Como vocês muito bem podem ter observado, eu ainda não consegui absorver a morte do Eren. Por mim não aconteceu. Eu não tô acreditando ainda. A menos que vocês comentem RIP, vocês vão entregar pra mim que ele realmente está morto. Mas se vocês não comentarem nada, vocês podem estar trolando com a minha cara, ou eu vou ficar acreditando que em algum momento a gente vai ter o retorno dele de alguma forma. Juro, quando apareceu aquele titã gritando e batendo no outro, eu falei, meu Deus, é o titã, juro. É o titã que comeu o Eren. O Eren tá de alguma forma agora controlando ele. E ele está usando aquele titã para proteger a Misaka. Te juro. E principalmente quando a Misaka jogou tipo assim, nossa, é humano. Eu falei, meu Deus, vai sair das tripas daquela barriga. Tal como a hora que o outro foi atacar a Misaka. E aí apareceu alguma coisa vermelho. Eu não tinha entendido ainda que era tipo o cérebro da Misaka ou o coração dela, né? Que era, eles dão vários cortes assim de coisas sentindo, né? Dos sentimentos por dentro dela. E aí, por um momento, eu achei que aquele bagulho vermelho era, tipo, alguma parte da barriga do bicho, e aí ela ia explodir. E aí, na hora que ela explodisse, o Eren ia sair. Caraca, mano. Sim, eu entendo que o Eren estava sem braço e sem perna, mas ele ainda tinha mais um braço e mais uma perna. Então eu falei, pô, é desse jeito que ele vai conseguir sair. Caraca, pô, ele foi mordido com uma espada dentro da mão dele, entendeu? Então, mano, eu real não tô conseguindo acreditar que eles mataram o protagonista em 5 episódios. Tipo assim, mano, quem é Game of Thrones na fila do pão, tá ligado? Beleza que a série tinha saído depois de Game of Thrones, mas, cara, por mim, Game of Thrones, muita gente fala, né, tanto do Casamento Vermelho quanto do Ned Stark. Casamento Vermelho, vamos lá, 3 temporadas. Então, até aí já dá um tempo maior, beleza. E aqui não foi um caso de Casamento Vermelho, porque não morreu, tipo, vários personagens, morreu o protagonista. E aí a galera às vezes fala daquele personagem que morre na primeira temporada do Game of Thrones. Porém, por mim, Game of Thrones nunca soou tanto ter um protagonista. Ele tem 2 protagonistas que vão ficando claros de acordo com as temporadas. Mas quando ele começa a primeira temporada, ele tem muitas tramas. Então, por mim, aquele personagem não é o protagonista. Ele é um dos protagonistas. Mas não é aquele protagonista forte. Por mim, ele é um dos protagonistas, tal qual a Misaka e o Armin, que são protagonistas aqui nessa série, entendeu? Porém, o Eren, ele tem essa aura do principal, entendeu? Ele não é tipo igual Game of Thrones, que realmente são muitos personagens e aos poucos você vai vendo quem são os de verdade, que enfim, são os que vão até o final da série. Aqui, você tem o Eren, ele é tipo o Ben 10, ele é o Avatar, ele é o Aang, ele é o Luffy em One Piece, entendeu? Ele é a cara central da parada. Então, tipo assim, você não pensa que ele vai de vala. E aí ele foi engolido, cara, e eu não tava acreditando, e depois foi relembrando. Nos próximos eu falei, não é possível, não é possível. Veio o episódio 5 e ele cagou. Ele cagou do tipo assim, ele não continuou com combate, com luta. Não, ele deu aquela relaxada e focou em cenas de flashback com o Eren. E aí veio o outro e foi o pós. E eu fiquei, ele não vai voltar mais? Ai, que absurdo, cara. Mano, eu de verdade não tô conseguindo acreditar nisso ainda. Eu vou ter que
passar alguns dias ainda absorvendo esse negócio, porque não por quê? Entendeu? Tipo assim, o que fizeram eles decidir pra isso? Beleza, que eu imagino que a morte dele vai impactar nos outros personagens. Então, tanto a Misaka quanto o Armin provavelmente pode ser aquele personagem que agora ele vai virar o badass nas próximas temporadas. Ele vai ter uma evolução do cara que era cagão aqui, que não conseguiu fazer as coisas aqui. E, obviamente, quando eu falo cagão, eu estou do lado dele, eu também seria um cagão. Mas também no fato de que, enfim, de que ele vai ter esse desenvolvimento. E aí você vai ter a Misaka com um personagem que vai continuar lutando, de que vai encontrar um outro modo de seguir, mesmo sem ninguém. E aí você vai ter aquele personagem que odiava o Eren, que tinha aquela rixa, mas que, de certo modo, vai ser comovido pela morte do Eren e agir de um modo diferente. Porque você vê, até mesmo no episódio ali, o 7, né? Tipo, eles colocaram ele, mano, você é o líder agora, você vai ter que agir. E aí ele não consegue, mas eu acho que aos poucos ele vai acabar sendo inspirado. Enfim, tantos outros personagens que interagiram com esse cara, que era o cara que inspirava, que era o líder. É muito forte isso, é muito legal isso, porque lembra essa parada de filmes, onde você tem um líder como o Capitão América, para os Vingadores, que é o cara que tá honrando todo o time. Os X-Men, você tem o Xavier, quando ele morre, ele tem essa quebra pro time como um todo, né? Tipo assim, pô, e agora? Tá ligado? Ah, quem vai ser o líder vai ser o Ciclope. Tá, mas tipo assim, pô, a gente tá sem o nosso professor, tá ligado? E aí, aqui, beleza que ele não é o professor, mas ele é quase, por exemplo... Não sei se alguém aqui já assistiu Coração Valente, né? Porque é um filme meio antigo, com o Mel Gibson, mas é um filme e que... alerta de spoiler. O protagonista, ele vai de bala no final do filme, entendeu? E ele era o líder, ele é o cara que fez o movimento, ele é o cara que fez geral acreditar na liberdade, na luta pelo seu povo. E aí você tem aqui exatamente o Eren fazendo esse papel, ele é o cara que fala assim, não, a gente vai derrotar os titãs, a gente vai vencer eles, a gente vai mostrar a força que a humanidade tem, né? E aí você tem esse personagem morrendo. Então, assim, a partir do momento que você tira o personagem que fazia as pessoas se reerguerem, se inspirarem, se levantarem, né? Até mesmo antes dele ir para o combate, ele tá conversando com a Misaka ali e tem umas pessoas ali tudo com medo, sentadas, não sei o que. Ele é o cara que fala e essas pessoas se levantam. Então, assim, você perde esse cara, o que os outros se tornam sem esse cara? Então, essa mensagem é muito legal, tá? Tipo assim, então... Realmente é uma morte que, teoricamente pensando nisso, faz muito sentido para a evolução desses outros personagens. Entretanto, você tirar o personagem que começou a série, o personagem que falou assim, pô, eu vou vingar a minha mãe, e não vingou porcaria nenhuma, caraca, bicho! Além de que corta por terra aquela teoria que a gente chegou fazendo no primeiro episódio, de que o Titã veio do futuro para vingar a humanidade ou algo assim, né, e veio matar o elo mais forte. A menos que o elo mais forte fosse o Eren, e o Eren tivesse que ser morto antes para não inspirar as pessoas, porque elas vão evoluir e criar uma coisa que vai derrotar os titãs no futuro. Mas enfim, aqui sou eu teorizando de brinks, tá bom? Não é uma coisa que tô levando muito como verdade, não. É mais viagem mesmo. De qualquer modo, cara, achei muito bom, assim, porque o episódio ele começa a partir do final do anterior, né? Então começa ali aquele combate. Eu achei que seria um episódio mais de batalha. Eu achei que ele ia demorar bastante para acabar. E aí deu 3 minutos, o Eren passou ali a faca nas costas do cara e bum, ele desapareceu. É legal porque aí eles voltam no tempo a dar um flashback ali mostrando um momento de estudo dos personagens, onde nos é revelado que eles têm um ponto fraco no pescoço. Então foi interessante porque por mais que aquele titã fosse diferente, né, que fosse o Colossal, o Eren não deixou de tentar atacar pelo mesmo ponto. E na hora que ele atacou e começou a sair a fumar e ele falou, nossa, tá muito quente, eu achei que ele tinha aberto um espaço, né? Tipo assim, ele não tinha machucado de verdade, mas ele tinha feito uma abertura ali no pescoço do bicho e tava saindo um ar quente, né? Ou seja, esse bicho ele é muito quente. E como quando ele chega tem aquele ar de estar saindo fumaça, passa essa impressão de que realmente ele chegou quente, né? Ele chegou meio que queimando, é como se as roupas tivessem evaporado. Igual o Exterminador do Futuro, quando ele viaja no tempo e aí tá sem roupa, tá ligado? Porque as roupas não aguentariam, queimariam tudo de qualquer jeito, então ele já vai pelado mesmo, e aí... Enfim, não lembro se tem uma explicação assim, mas de qualquer modo passa essa impressão de que eles chegam, né, tá quente quando eles chegam. E aqui passou essa impressão na hora que saiu a fumaça e tava quente. Porém, como logo em seguida o bicho desapareceu, eu já comecei a supor que na real a fumaça quente não era do bicho, e sim era do teletransporte. A partir do momento que ele atingiu o bicho, talvez ele tenha machucado, o bicho não quis demonstrar isso, o bicho viu que estava indefeso, e aí ele se teletransportou, e aí por isso saiu o ar quente, entendeu? Ele faz aquela... E aí na hora que sumiu, foi muito rápido, foi um piscar de olhos, tal como quando ele aparece, e aí do mesmo modo que ele chega quente, ele vai quente. Enfim, tá um papo muito quente, né?
E aí, é o que eu teorizo, pelo menos, né? E aí ele foi embora. E aí acabou, né? Nossa, acabou a batalha, né? E agora? Só que aí eles abrem um leque muito forte de problemas. Do que, tipo assim, tá, beleza, o Colossal foi embora. Mas ele abriu um buraco que não dá pra gente arrumar em questão de horas. E os titãs estão vindo e eles vão entrar. E aí os titãs entraram no buraco. Uepa! E aí é muito interessante porque aí isso dá uma ameaça muito boa. Então eles estão atacando, eles estão matando. E aí é interessante porque existe uma divisão ali dos times que por mim não ficou muito claro. Por mais que eles possam ter deixado claro, eu sei lá, não entrou na minha cabeça. Em relação às equipes. Porque quando a gente termina o episódio anterior, deixa muito claro ali naquele comercialzinho entre os episódios quem são os 10 mais tops. Né? Os 10 mais tops. Entre os 10 mais tops, você não tem o Armin. O que explica o grupo do Armin estar mais de frente. Ou seja, eles vão deixar os mais de frente com a classe social mais baixa, perto do problema para resolver. E os mais brabos, você deixa com a classe social mais alta para proteger a classe social mais alta, né? Que envolve ali os reis e tudo mais. Então, você coloca aqui essa galera. E a Misaka tá aqui com essa galera. E a Misaka, beleza, naquele desenho ali, era o primeiro lugar. Só que o Eren, ele tava tipo no quinto. E ele tava junto com o Armin. Tipo assim, por que ele tá lá com o Armin e não tá aqui com a Misaka, entendeu? Porque depois, quando o Armin perde o grupo e volta, você vê que ele tá com aquele grupo que seria o grupo do meio. A Sasha, o Brown, o garoto lá que encheu o saco do Eren, que acho que é Jace, né? E por aí vai. Então assim, você tem esse grupo aqui, a Misaka tá lá na frente. A Misaka fala isso pro Eren, né? Tipo, eu vou lá proteger, eles querem que eu vá, mesmo que ela não queira ir, porque ela quer ficar com o Eren. E o Eren tá indo pro outro canto, tipo assim, ele tá desobedecendo ordem ou ele tá realmente... É o grupo dele, tipo, eles deixaram o Eren lá pra PQP junto com a... Porque por mais que você pudesse falar, mas ele tava ali com o distrito não é recrutamento, pô, de revisão, qual que é a palavra com R, caramba? Mas é de olhar o ambiente, né, de ir lá pra frente. E o Eren, ele tava, nesse momento quando mostra isso, ele tá com a Sasha, por exemplo, ele tá com o garotinho careca lá, que acho que é Cold. E esses caras não estão com o Eren na parte ali da batalha, quando ele vai com o Armin. Então, assim, como é que funcionou essa divisão, entendeu? Tipo, por um lado eu entendi, beleza, os do meio ficou no meio, os mais tops ficaram lá no canto, né, lá pra classe social mais alta, e os mais fracos ficaram aqui na frente. Só que o Eren estava entre os melhores e ele ficou aqui na classe mais baixa. Enfim, por um lado eu também não ligo tanto pra isso, porque eu imagino que seja uma força de vontade do Eren de estar lá na frente, porque ele quer vingança, ele quer matar os bichos, então ele vai estar lá. E aí, cara, como a cena desenrola, é muito do caramba. Eu acho que é muito legal porque ela explica o lance do pescoço, ela também mostra a força de vontade do Eren, ela tem uma conversa ali da Misaka com o Eren, tipo assim, eu não sei o que é com você, se perder você, então por favor não morre. Então já cria esse ponto, cria o lance da inspiração que ele serve pros outros, e aí vem o combate. E aí, cara, é do caramba. A cena ali, a velocidade e tudo mais. Eu tava muito ansioso pra isso quando o episódio começou. Então quando do nada parou ali e sumiu, eu falei, nossa, que bosta, acabou. E aí, no final do episódio, voltou. E aí os caras balançando e pulando. Só que aí do nada, no que o Eren pulou, já mostrou que o bicho mordeu. Aí eu falei, mas mordeu aonde? Porque eu não sabia se o Eren tinha perdido as duas pernas, se ele tinha perdido metade do corpo, como é que ele tava estado, porque aí eles começam a focar nos outros personagens. E aí mostra que um já tá morrendo, né? Um foi comido ali, o Eren ataca, vai pra cima. Não, aquele bicho que pula do nada. Nossa, mano, que cagaço, mano. Foi legal porque esses episódios eles trouxeram titãs que seguiram um passo diferente do que a gente havia visto no primeiro episódio. Porque no primeiro episódio todos eles só andam. E aqui um pula, o outro corre, o outro faz não sei o quê, o outro luta contra o outro. Então assim, foi tendo uma novidade muito legal com os episódios de acordo com os titãs, né? Do modo como eles agiram, que pegava de surpresa. E aí ele pulou, matou um, mas eu falei, beleza, matou um coadjuvante. E aí tinha mais dois, matou outros dois coadjuvantes. Eu pensei, pô, tem um Armin e o Eren agora. Falei, mano, ou vocês matam o Armin, que vai deixar o Eren mais pistola, ou os dois não morrem. E aí, cara, o Armin entrou naquele... O Armin começou a cair, eles deram tanto foco nisso, e aí ele caiu, e aí focou no Eren voltando no tempo, lembrando de uma cena dos dois, uma cena muito linda, onde falava sobre eles quererem descobrir o lado de fora, e aí deu uma noção ainda maior de como é que funciona as cenas da muralha, porque como eles realmente nasceram a partir dali, e isso faz muito tempo, é interessante o fato de que ele fala, pô, eu quero conhecer neve, eu quero conhecer o mar salgado, eu quero conhecer areia. Então, caraca, dá uma sensação de, meu Deus, eles estão
muito enclausurados mesmo, eles não viram o mundo como ele é, e ele quer conhecer o mundo, então é muito bonito, e aí ele tipo assim, mano, a gente vai fazer isso junto. Então é muito top, a hora que do nada ele segura ali o braço, e aí tá com a espada aqui e salva. Eu falei, mano, top! Agora é só o Armin jogar uma cordinha ali, puxar, dar um jeito, né, fazer ali, eu solto o gás, não sei o que, pega, eu fiz assim, né, como se fosse a Homem-Aranha. E aí pega aqui, entendeu, e foge da boca do bicho. E, cara, o Armin ficou olhando e aí ele não consegue segurar e o bicho do nada só... Trau. Não, ele joga a mão pra fora, né? Ele joga a mão pra fora assim pra tipo, vai, me puxa. E aí o bicho só corta o braço dele, mano, e engole. E eu fiquei, mano, incrédulo. Eu achei até que, da outra perspectiva, o Armin ia ser engolido e o Eren, não é que ele ia abrir a boca e ia puxar ele de volta. Eu achei que o Eren ia, tipo assim, pular junto e rasgar a barriga do bicho, rasgar por fora ou rasgar por dentro, mas ia rasgar o bicho pra tirar o moleque de lá, entendeu? E que o moleque ia sobreviver. Porque, mano, como a boca daquele bicho é tão grande, o titã é tão gigante, eu não penso que, tipo assim, ele fica mordendo o ser humano quando ele engole, entendeu? Eu penso que o ser humano já desce, entendeu? Ele desce, ele vai morrer ali dentro, se continuar ali. Mas se ele não foi mordido... Porque, por exemplo, quando você vê aquele garoto, pô, ele tá meio que, tipo assim... A metade dele já foi. Quando o bicho morde de novo, o bicho morde, tipo, o que tá no meio aqui. Quando ele morde a mãe do Eren, ele tipo assim, pô, arranca ela no meio. Quando você arrancar uma pessoa no meio, esquece, né? Tipo assim, já era, acabou ali, a menos que seja um zumbi. Então, quando o Eren foi engolido, tendo só o braço e a perna mordido, eu pensei, ele sobrevive? dá pra fazer alguma coisa. Se o Armin tacar agora rapidamente, se a Misaka chegar a tempo, encontrar o titã que comeu ele, ou se ele realmente tiver com a espada ali rasgar dentro, dá pra dar um jeito. Aparentemente não dá. Ele engoliu e acabou, perdeu a inspiração ali, ninguém fez nada, mas talvez a minha possibilidade fosse palpável. Porém, o fato do Armin não ter atacado depois, nem a Misaka chegar a tempo, fez com que, né, ele ficasse ali preso lá dentro do estômago. E aí morreu, né? Até porque ele tava perdendo muito sangue, já que ele perdeu um braço e perdeu uma perna. Enfim, eu ainda quero acreditar. E aí, cara, não bastasse isso... Não, foi isso, né? O episódio acabou desse jeito. E aí o próximo episódio, ele já decidiu falar mais sobre o Eren. Eu achei um episódio bonito, porque foi um episódio meio que de luto, né? Ele traz cenas do passado, tanto da Misaka relacionada ao Eren, quanto do Armin relacionado ao Eren, né, um focando aqui na amizade dos dois, uma coisa mais bonita, uma coisa pra você entender. Que por um momento eu pensei, pô, você tá querendo fazer eu chorar? Eu não tô acreditando que ele morreu, tá ligado? Eu tava assim. E aí a parte da Misaka, que já é mais interessante porque envolve o passado dela, a história dela, como é que eles se conheceram e o que aconteceu pra aquilo. E aí esse episódio eu acho fundamental porque ele leva para o seguinte. Então, toda a construção desse episódio, ele vem num momento muito bom, ele vem num momento de luto, ele relembra a importância do Eren para dois personagens que são basicamente protagonistas, mas ele dá uma cartada para o que vai ser desenvolvido no próximo, e essa cartada é fundamental para a Misaka como personagem. Então, obviamente, muito pesado ver o passado dela, ver como a família dela foi morta, a quebra de cena é muito impactante, porque, pô, alguém bate na porta, deve ser o policial, aí o policial tá ali, bate de novo, ninguém abre, aí você fica, mas o cara ia abrir a porta, aí na hora que abre, mano, juro, naquela hora eu achei que alguém, um animal tinha entrado naquela casa e matado e vazado, tipo assim, um piscar de olhos. Ou que alguém tinha atacado uma bomba e a Misaka do nada tinha conseguido se proteger de algum jeito, tá ligado? Eu falei, que isso? Foi muito rápido. E aí eles explicam, né, que eles tiveram uma batida de porta, foram assassinados, e aí depois de um tempo a porta ficou fechada e chegou ali o outro grupo. Mas o jeito como eles fizeram foi muito bem sacado, eu achei genial. E aí depois você tem ali o corte pra onde ela está aprisionada e o Eren novamente sendo esse cara impulsivo, esse cara da ação, esse cara que vai pra frente e que fala assim, não, eu não vou obedecer meu pai e eu vou salvar essa garota porque, enfim, pode ser que a gente chegue tarde demais. E, mano, o modo como ele mata, você fala, caraca, esse moleque é da hora, né, mano? Esse moleque é outro nível. O moleque já chega e mata e engana, e sabe, é uma criança ainda naquele ponto. Então, assim, o modo como ele age é muito do caramba, e ele acaba protegendo ela, e no final ali, quando ele tá quase sendo morto, ela protege ele. Então, é quase como se eles criassem laço, né? E, pô, o lance dele dar o cachecol, caraca, eu não tinha nem me tocado. Eu vi ele ali com o bagulho vermelho, eu caguei. E aí, quando ele entregou pra ela, eu falei, nossa, mano, então ela tem esse laço muito forte com ele mesmo. Cara, e aí ele morreu, cara, aí eles voltam pro presente e ela fala, não, eu vou encontrar o Eren. Mano, juro, eu tava assim, vai, garota, vai lá. Eu só não me empolguei tanto porque eu sabia que eu estava
naquele luto, sabe aquele luto que você não quer acreditar? Eu tava nesse luto. Então eu tava, você vai conseguir, mas ao mesmo tempo eu tava, putz, mano, mas esse pá já morreu mesmo, esse episódio foi de luto, não vai acontecer nada. E aí, deu no que deu, né? Realmente, aparentemente, já era. E aí quando começa o próximo episódio, eu gosto muito de tudo, assim. O próximo episódio, por mim, o próximo episódio, no caso, é o 7º, né? O último que eu vi dos 3. Por mim, ele é o melhor episódio dos 3. O Giovanni comentou comigo que ele já tinha visto, né, os episódios, e ele falou, nossa, Davi, você parou logo antes do melhor. Eu acho que o melhor é o 7º. Talvez porque eu seja um cara mais emocional, talvez. Mas eu acho a construção dele mais interessante, né? Não só porque o outro é bem um gancho, né, para com o outro, e ele tem a ação aqui, aí depois ele dá uma relaxada, aí ele volta com um gancho e volta com uma luta do caramba no final. Mas aqui eu já acho que ele entra mais na mente da Misaka e ele é muito bem fechadinho, tipo assim, é como se ele passasse em 1 hora, né? É como se o episódio de 20 minutos estivesse passando em 1 hora daquele dia. E o modo como ele começa, com o Armin chorando, o Armin revelando o que aconteceu, ele não conseguindo olhar nos olhos da Misaka, a Misaka não julgando ele, não caindo pra cima dele, apenas falando, tá, onde que ele tá? A gente precisa se reerguer, a gente precisa fazer isso. Ela meio que ignorando aquele sentimento conflituoso de que ela acabou de perder o último familiar dela. E aí, quando eu digo familiar num quesito de irmão adotivo e não porque ela realmente era irmã dele, eu já, enfim, falei isso no episódio anterior, né? Não só isso, mas você tem ela liderando a galera. Fala assim, seguinte, vocês vão ficar aqui igual covardes? Eles estão aí atacando, eles estão matando pessoas, a gente vai continuar sendo isso, eu prefiro morrer lutando do que... E aí ela vai, e aí a Sasha vai, daqui a pouco o outro vai, todo mundo começa a sair. Eu falei, nossa, mano, agora o povo vai torar, agora vai ser vingança, agora, que delícia. E aí, mano, o gás dela acaba. E primeiro que é legal, porque quando ela chega, ela vai matando já, né? Ela já corta o pescoço de um, corta o pescoço de outro. Falei, nossa, essa mina vai ser um elite agora, tá ligado? Ela vai dominar, ela é a cavalaria. E aí, acabou que o gás dela acaba, né? Ela cai. Eu só achei que demorou demais pro Armin chegar. Tipo assim, do ponto de vista que eles deram, o Armin tava perto, porque ele viu ela. Ele viu o gás dela acabando. Então, tipo, ela caiu, e aí o que aconteceu? Você não achou, você ficou voando pra lá e pra cá procurando, não tava achando? O que aconteceu? Entendeu? Eu suponho que seja isso, mas por mim ficou muito estranho o quanto antes parecia que ele tava perto, depois parecia que ele tava distante. Depois eu até pensei, pô, mas ele realmente foi depois, né? Tipo assim, pô, a Misaka foi na frente, daqui a pouco foi uma galera. O Armin foi um dos últimos aí a sair, né? Tipo, a soltar as cordinhas. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, quando tem aquela cena, parece que ele tá perto. Então ficou conflituoso, né? Nesse aspecto como um todo. Mas, de qualquer modo, não atrapalhou em nada, assim, a experiência. Só foi um negócio que perdurou na minha cabeça quando ele apareceu. Porque eu falei só, pô, você podia ter salvado ela umas 3 vezes, você não salvou porque o roteiro quis, né? Enfim. Mas assim, quando você tem ali o ataque dela, e aí o grupo indo, e aí falam pro outro garoto lá, pô, você tem que ser o liderança agora, e aí ele começa a assumir, só que ao mesmo tempo ele não consegue, depois ele para ali e vê as pessoas sendo comidas, e tipo, ele podia ter salvado, ele podia ter atacado, ele podia ter ido no pescoço dos caras, ele não quis. Então assim, não é que ele não quis também, ele teve medo, e eu não julgo esses caras tendo esse medo, porque por mais que você treine por uma coisa, outra coisa é quando você chega na parada, entendeu? É a mesma coisa quando você treina pra ir pra uma guerra, que enfim, não é uma experiência minha, mas eu vi muitos filmes assim. E aí você chega na guerra, né? E aí a guerra é totalmente diferente, é corpo voando pra tudo quanto é lado, é gente morrendo, é aquela pessoa que era teu amigo, do nada foi. Então assim, deve ser uma coisa muito catártica, entendeu? Deve ser uma coisa realmente muito traumática. E aí você tem ele parado ali e a Misaka perdeu o ar e, mano, caiu. Aí você fala, caraca, mas só sobrou o Armin. Na real, sobrou o grupo, mas eles tiram o foco do grupo, né? E aí você tem ali a Misaka pensando, mano, eu vou morrer, e é isso, tá ligado? Não tem mais o que fazer, eu abraço a morte e vou com ela e amém. E aí, quando o bicho decide atacar, ela revida. E ela revida, e eu gosto muito de como ela fica assim, por que eu estou revidando? Tipo assim, eu estava aceitando a morte, mas agora eu estou revidando. Tipo, o que aconteceu? É um impulso pela sobrevivência, é um impulso da natureza do ser humano de querer sobreviver? Não. É a memória lá do passado, quando o Eren protegeu ela e o Eren falou, lute, continue lutando, não importa o que aconteça, sempre lute. Cara, essa hora foi a hora que eu quase chorei. Essa hora, que lindo, que momento, que catártico. Caraca, velho do céu, esse momento foi épico, esse momento foi cinema. E aí ela cata
liga aqui, ó, bota energia neles. É que eles pegam cenas do anterior, mas aí daqui a pouco ela começa e vai. Ah, não, ela não ataca, não. Eu tô brisando. É que eu tô misturando, porque a hora que ela vai é a hora do impulso, ela não foi depois. Porque da outra, a hora que ela decide ir, aparece o outro titã, né? É verdade. Eu já tava recriando aqui a cena como um todo. Mas é muito bonito, entendeu? O lance dela entender do porquê que ela está lutando e dela assumindo naquele momento, tipo assim, eu quero continuar lutando, eu achei isso do caralho, tá ligado? Então assim, foi muito, muito bem feito. A construção do episódio pra isso, dela perceber que ela estava agindo como Eren, sabe, de que ela estava sendo impulsiva, de que ela estava apenas abraçando os sentimentos dela, porque foi exatamente isso que ela fez. Isso foi uma virada muito legal pra mim, sabe? O modo como ela agiu, chamando todo mundo de covarde, não, a gente tem que ir, era exatamente o modo que o Eren agia. E ela ficava calada, ela dava umas criticadas no Eren, mas nessa hora que ela perdeu o Eren, ela estava agindo exatamente igual ao Eren. Né? O episódio não fala muito, ele não fala isso explicitamente, mas por mim fica muito claro esse aspecto de que ela estava agindo igual o personagem, igual ele agiu no episódio anterior, igual ele agiu em outros episódios. Ele estava indo toda hora pro embate, indo pra se vingar do Titã. Só que aqui ela tava o quê? Indo pra se vingar do Titã pela morte do Eren, ela tava querendo morrer, ela tava em uma luta suicida, entendeu? Várias coisas podem ser, tipo, do mesmo jeito, sabe? Ela tava indo pelo impulso, mas também, tipo, não me sobrou mais nada. Então agora eu vou pra cima e se eu morrer lutando, eu vou morrer e eu tô cagando pra morrer, sabe? Até vir essa memória do Eren, tipo assim, mano, não é pra você lutar pra morrer, é pra você lutar pra sobreviver, é pra você continuar lutando pelos que se foram, é pra você continuar lutando pra que a gente vença esses malditos. E aí é a hora que ela se reergue e fala, tá, eu vou lutar muito tempo com duas espadinhas de merda aqui. Então, assim, que personagem, entendeu? Ali foi o momento pra eu falar, caraca, a Misaka, já achava ela da hora, agora teve uma coisa importante pra ela, porque ela basicamente deixa de se entregar pro suicídio, ela deixa de se entregar pra morte, ela deixa de se entregar pra qualquer sentimento ruim que possa fazer mal pra ela, porque a última mensagem que ela guardou, não, a primeira mensagem que ela guardou do Eren foi para continuar lutando, não importa o que aconteça. E isso serve para todos nós, sabe? Num quesito de, independente daqueles momentos ruins que você passa, onde você perde alguém, onde você faz uma cagada, onde você sente muita culpa, onde você erra com alguém, ou até mesmo se você tem uma doença como uma depressão. Essa mensagem é muito forte, essa mensagem do luta, continua lutando, não importa o que aconteça. Então é uma luta pela sobrevivência, é uma luta para você conseguir vencer isso, vencer esse problema, vencer essa dor que você está sentindo, porque você realmente pode melhorar as coisas, não só para você internamente, mas também para as outras pessoas. Pô, mano, olha isso, cara, aí tá, entendeu? É aí que tá a força desse episódio pra mim e é por isso que eu achei ele o melhor episódio até agora. Até pra mim foi inspirador, sabe? Então, assim, não só teve isso, mas também o Armin finalmente chega, né? E aí chega acho que o Cold, e aí eles pegam, resgatam ela. E aí é legal, porque troca ali o gás e fala, não, mas você tem que proteger ela. Fala, mano, mas tem um lance, hein? E aí do nada aparece o Titã ali, lutando, batendo, derrota, dá um grito, né? E aí ela fala, ele tem algo humano. E aí o episódio acaba. Você fica, mano, what the fuck, man? Tipo assim, por um lado eu estava pensando realmente na possibilidade do Eren foi morto por aquele bicho e aí isso mudou ele. Porém, se isso fosse realmente acontecer, já teria mudado outros, né? Porque eles matam, porém é o que eu falei, o Eren não morreu comido no meio, ele comeu, né? A cabeça dele estava viva, então não sei. Mas, mentira, o que eu acho de verdade é que o que a gente está vendo com os Titãs é talvez a evolução do ser humano, né? Aquela coisa que a gente teve de... Pô, é que tem o Neandertal, né? Acho que é isso. Teve o Neandertal, aí não sei o que, aí o Sapien, aí o Homo Sapien, aí chegou na gente. Então, me parece isso, me parece uma ideia de que os Titãs são ali primeiro Neandertais, eles estão só existindo e gostam de comer, eles gostam do sangue, por aí vai. E aí vem agora o outro lado, vem uma parte um pouquinho mais humana, a parte do combate, a parte da luta pra falar quem que é melhor aqui, aquela coisa meio Caim e Abel, entendeu? E aí você tem um irmão matando o outro ali em um momento que não faria sentido isso acontecer, né? Pra proteger um ser humano, por quê? Então, meio que ele tá começando a pensar, e isso dá a entender que talvez eles comecem a evoluir, e aquele colossal seja o mais evoluído, né? E possa ter a mentalidade, ou não. Mas enfim, como ele vem da PQP, né? Eu suponho que ele possa ser mais evoluído de alguma forma, por mais que ele não fale, né? Ele não tenha aberto a boca ainda em algum momento assim, nem pra comer. Pelo menos não que eu lembre, né? Acho que ele não comeu não, só vi ele vai lá, abre o buraco, ele vai lá, abre o buraco da muralha, né? Depois ele some, nas duas vezes ele fez isso. Enfim, mas esse final foi muito legal, sabe? E aí fecha ali com eles descobrindo, troca ali o gás, até o Armin, tipo, falando, mano, você tem que ir. Ela falando, não vou sem você,
eu já tava assim, pô, mano, não sei como é que vai ser, mas é isso aí, Misaka. Pega ele no colo, solta as cordinhas, vamos que vamos, tá ligado? É um peso a mais, mas você é boa mesmo, desde o começo você já sabia manipular a corda. Então, mano, muitos acontecimentos, muito bons os episódios, sabe? Acho que eles foram muito bem alinhados, assim, da continuação para com o final empolgante que o 4 deixou. O que ele faz no seu final, como o 5 funciona como esse episódio de luto, né? O 6, no caso. E aí o 7º, ele já dá uma reerguida, traz um novo mistério, sabe? Traz uma nova virada. É legal porque tá sempre tendo uma virada, né? Não para quieto, assim, a série como um todo, se você pensar. Ela deu um desenvolvimento ali tranquilo entre os episódios 2 e 3, mas aí o 4 tem a virada, o bicho chega. Aí o 5 tem a virada, o Eren morre. Aí o 5º, luto. Aí o 6º tem a virada, Titã matando os titãs. Aí você fica, mas que cara, todo episódio isso... Então assim, mano, muito do caramba. Gostei muito dos 3 episódios como um todo. Tô ainda mexido com a morte do Eren como um todo. Não sei muito bem o que pensar sobre. Mas gostei de como os episódios se desenrolaram. Como eles deram muita atenção pro Armin, pra Misaka, que agora provavelmente vão assumir o protagonismo do anime como um todo. E agora você tem essa morte que vai dar muito enfoque para os outros personagens. Foi uma coisa até interessante pra mim depois, pensando assim nesse quesito de que o Eren era o protagonista. Agora que ele morreu, a galera vai ser protagonista. Beleza que a Misaka pode ter uma coisa a mais, o Armin pode ter uma coisa a mais, mas personagens como a Sasha, o outro cara que encheu o saco do Eren, o Brown lá, esses outros personagens que por mim seriam mais fáceis de morrer, agora eu já não tenho essa visão, já sinto que eles vão ser mais importantes, eles vão ser mais relevantes, eles vão ter um papel mais crucial, porque a morte do Eren vai inspirar eles. Tal como o Carequinha. O Carequinha teve mais... O Carequinha apareceu bastante nesses 3 episódios aí. Então acho que ele vai ter mais enfoque também. E eu gostei dele. Eu gostei do modo como ele age, como ele pensa. Né? Até mesmo ali... A relação dele com o garoto que encheu o saco do Eren, eu acho legal. E acho que pode ser muito positiva para esse desenvolvimento, não só dele, mas principalmente do que encheu o saco do Eren. Que eu preciso decorar o nome desse personagem. Porque eu gostei dele, mas eu não tô sabendo falar o nome dele. Enfim. Muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam desses episódios quando vocês assistiram pela primeira vez, o que é que vocês acharam da morte do Eren, o que é que vocês acharam desses acontecimentos, como é que foi a sensação pra vocês. E eu espero de verdade reencontrar vocês na próxima semana com os próximos episódios. Muito obrigado, valeu, falou! E, mano, que abertura safada, né, mano? Você vê aquela abertura ali, tu pensa que o negócio vai durar pra um caramba, que ela vai refletir a temporada como um todo. Aquele final lá do Eren contra o bicho, contra o Titã. E aí, mano, é logo no 4º episódio, e aí o Eren tá na capa da abertura, e a abertura agora vai continuar assim, e o Eren não tá mais na série, tipo, what the fuck? Que mentiroso.